Bom dia, bom dia, bom dia! Deixa eu pegar minha almofadinha, companheira aqui pra apoiar o livro. Maravilhosa de minha vida. A gente começa esse livro hoje, As Leis Dinâmicas da Prosperidade, da Catherine Ponder. Eu já tinha esse livro há algum tempo, indicação da minha cunhada, a Sol. E uma amiga minha começou essa semana a fazer a leitura desse livro. E falei, quer saber? Eu não tinha lido esse livro ainda. Falei, a gente vai fazer dele. E um outro autor, a gente estava lendo... A gente leu... Não sei se os dois últimos foram do Napoleão Hill. Mas como é interessante, eu não li esse livro todo ainda. Primeira vez, né? Porque eu sempre fazia de livros que eu já tinha lido. Mas como foi bem indicado, fui na fé, né? Porque eu gosto de ler antes para ter certeza do que a gente tá falando e se eu indico o mesmo livro. E como é interessante, os autores que a gente tá lendo são autores diferentes, não falam sobre a Bíblia, não são livros religiosos, mas para mim eles falam de religião de uma forma científica. Então, para mim faz total sentido. E comecei a ler ele. E já gostei. E bora ler, né? Então, a parte 1 desse livro são as leis básicas da prosperidade, que a prosperidade podem lhe trazer riqueza. A pó de ouro no ar para você. Eu acompanho a Ravine e ela sempre fala isso. A pó de ouro no ar. Bora lá. Então, essa primeira parte é a introdução, escrito falando da como que surgiu esse livro e é muito válido, né? Então, bora lá. Então, são as palavras da Catherine aqui, né? Por que esse livro surgiu? Como surgiu? Então, ela fala que ela, nos últimos anos, com as recessões, ela foi muito querendo procurar um livro assim para contribuir com a vida dela. Porque ela ficou viúva, com um filho para criar e para sustentar. E não tinha formação para trabalhar e não tinha nenhum rendimento. E naquela época, ela teria dado tudo para conhecer o poder transformador do pensamento próspero. Então, a gente está na primeira página e para mim ele está dizendo o quê, né? Assim como tu pensas, tu és. Então, é pensar de forma positiva. E, gente, o pensar de forma positiva, quando tá tudo lindo, é muito fácil. Só que nós somos testados, nós evoluímos nos desafios, nas coisas que nos acontecem, que provavelmente são circunstâncias que vão te causar dor. Por quê? Porque a gente tem uma resistência, a maior parte das vezes, né, a maior parte das pessoas, tem uma resistência à mudança. De desapegar de lugares, de pessoas, e tem hora que isso é necessário. A Rebeca, que eu amo a Rebeca, né? Já falei, tempos atrás ela fez grupo de Ho'oponopono, até divulguei pra ela aqui. Entrei no grupo, participei, adoro os grupos que ela faz, o conteúdo dela. E ela me mandou uma publicação, não sei se foi ontem à noite ou hoje de manhã, porque a bichinha acorda cedo também. Eu vi agora cedo. Sobre os desapegos, né? Todo final de live, o que eu faço com você? A respiração, eu sempre falo, né? O porquê da respiração. Bom dia, amiga. O de deixar ir, o de soltar, né? Então a Rebeca me mandou uma publicação sobre a evolução, como se a gente estivesse com as pessoas que a gente convive, como se cada uma estivesse numa escada. Só que assim, a escada de ladinho, né? Tá ali, então a pessoa tá do seu lado. Então, o tempo, o espaço, o nível de vibração de cada um, os desejos naquele momento, naquele instante da vida, estão iguais. Então, é como se você andasse com as pessoas que estão ao seu redor, seus amigos, às vezes relacionamento, trabalho, as pessoas que estão ali, como se você estivesse andando na escada de mão dada. Só que em um determinado momento, às vezes sua consciência vai se transformando, o que você deseja para sua vida, a direção que você vai, o que você entende como vida, como espiritualidade, expansão de consciência, o jeito, às vezes você ia pro lugar e só falava mal dos outros. Ai, Rafa, não falo mal, vamos pôr na... Isso aí, o tipo de conversa, como que às vezes atitudes mesquinhas, a gente, difícil enxergar isso na gente. Mas às vezes pessoas que têm comportamentos mesquinhos, que se preocupam demais em... Eu só falo a verdade, estou fazendo um comentáriozinho da vida do outro. E às vezes você se relacionava com pessoas que faziam a mesma coisa. Em um determinado momento da vida, se você entendeu, você está estudando, você está lendo, e você entendeu que isso não faz sentido, que tudo que a crítica, o que a gente vê no outro,
está em nós, o que eu preciso trabalhar em mim para vibrar amor ali, para enxergar beleza nas coisas, nas pessoas, mesmo quando as pessoas falham com você. Então você vai mudando a sua forma de pensar. E às vezes aquele lugar, aquelas pessoas que você tá lidando, não mudaram isso, não estão afim de querer parar de falar mal do coleguinha, de querer se fazer de coitado, de toda hora ir pra balada fazer alguma coisa. Então, o nível de vibração, o pensamento, a sua evolução, em um determinado momento, tempo, espaço, era igual às pessoas que você está andando. Mas chega um momento que você passa a enxergar as coisas com os outros olhos, que você sofreu, porque assim, a gente aprende geralmente nos golpes da vida, né? Como diz, quem que fala, gente? Não lembro. Einstein, não sei. Que tem uma frase que eu adoro, né? Mas não sei de quem é o negócio. De que geralmente a gente aprende na dor. Então os desafios te fazem aprender, te ensinam, te mostram as coisas com os outros olhos. Bom dia. E nesse momento que você vai mudando a sua forma de ser, que você vai querendo mudar de assunto, que você tem um objetivo na sua vida e tem uma direção que você deseja ir, nesse momento, às vezes as pessoas com que você estava andando, lugares, trabalho, pessoas, já não cabem. É como se você estivesse subindo numa escada de mão dada com esses lugares, com essas pessoas, às vezes relacionamento. E você vê que às vezes ficou numa briga interna porque você gostaria que a outra pessoa mudasse também, que gostaria que outra pessoa estudasse, que gostaria que outra pessoa enxergasse as coisas com os seus olhos. E isso acaba, às vezes, trazendo sofrimento, dor. Porque você quer que o outro ali, você quer evoluir, você quer trabalhar com outra coisa e você quer que os seus amigos estejam juntos. Estou te dando exemplos das mais diversas áreas da tua vida. E às vezes o outro não quer. E isso pensa assim, você de mão dada com o outro, você subir um degrau e o outro querendo ficar ali onde ele está. Então a gente não pode querer que o outro faça exatamente o que a gente quer. Porque do mesmo jeito que você tem livre-arbítrio, o outro também tem. Então é respeitar que às vezes ciclos vão precisar ser encerrados. E isso geralmente traz dor. Você às vezes não conviver mais com pessoas que você estava acostumado a conviver. Porque você gosta dessa pessoa. Você ama essa pessoa, esse amigo, esse lugar, esse trabalho. Você é apegado. Por mais que às vezes esteja te causando alguma dor, algum sofrimento, é um sofrimento conhecido. E você quer aquilo ali, você se esforça para ter aquilo ali. E aí vem as leis universais, né? Tudo que a gente põe esforço, não é dedicação. Dedicação e esforço são coisas diferentes. Mas que tá pesado, que tá difícil o negócio, solta. Porque é o que é para ser, vai ficar. Então, às vezes, não é nesse momento, é numa outra hora. As pessoas precisam ter as suas próprias experiências. Geralmente, aprender em outros lugares, para que elas realmente possam dar valor e que mudam a forma de pensar. Só que a maior parte das vezes, essa mudança de mentalidade, de enxergar, dar valor às coisas, às pessoas, às vezes dar valor a você, ela precisa quebrar a cara ali em outro lugar para poder dar valor. Como você também, às vezes as dores que te acontecem, os problemas que te acontecem, é para você aprender, para você olhar para si, parar de se importar tanto com a opinião dos outros e para que você tenha consciência e fale assim, tá, se permita passar pelo luto daquilo, chorar, sofrer o que seja, mas muda a consciência rápido, falar, ok, eu tô com a minha consciência tranquila em relação a isso? Eu posso melhorar? Posso como? Mas eu estou sendo justa, correta? Tô. Então, parar de querer tanto que se importar com a opinião dos outros, porque a opinião dos outros sobre você também reflete a forma que eles se enxergam, a forma que a vida é para eles. Então, me permitir soltar, que cada um tem o seu caminho, que está tudo certo. E quando as circunstâncias desafiadoras te acontecem, qual o aprendizado que você vai ter com isso? O que aquilo está te mostrando? Às vezes o joio do trigo. Quem são as pessoas para você dar mais valor e que talvez você não esteja dando? E parar de se importar com a opinião do outro. Então todo mundo tem o seu processo de evolução. E por mais que você ame as pessoas que estão ali, os seus amigos, seu lugar de trabalho, passe a enxergar tudo como oportunidade de evolução, de crescimento. Ok? Então a Caterine fala por que ela foi buscar a prosperidade, queria entender isso. Então vamos lá. Então ela tinha ficado viúva, sem renda, e queria entender como fazer dinheiro, sendo que ela não sabia fazer. E que durante muito tempo ela experimentou depressão, problemas de saúde, solidão, necessidade financeira e uma sensação de fracasso total. Então aquela mãe viúva, sem dinheiro nenhum, com depressão, se sentindo mal com tudo. E parecia que o mundo inteiro estava contra mim. Isso aqui são as palavras dela, né? E que tudo que eu fazia dava errado.
Mas tendo meu filho para cuidar, eu não podia falhar. Eu tinha que vencer pelo bem dele e pelo meu próprio bem. Então, quando eu estava no ponto mais baixo, emocional, físico, financeiro, eu aprendi sobre o poder do pensamento como instrumento para o sucesso ou para o fracasso. Eu percebi que o fracasso é o resultado do pensamento voltado para o fracasso. Bíblia, novamente. Assim como tu pensas, tu és. Se você acredita que você pode, você pode. Da mesma forma que você acredita que você não pode, você não pode. Bom dia, maravilhosa. Aprendi que o uso correto da minha mente pode tornar a chave para uma vida saudável, feliz, próspera e bem-sucedida. Aí, bora lá. O nascimento de um pensamento próspero. E, gente, quando a gente fala em prosperidade, aqui esse livro vai falar sobre dinheiro, sim, tá? Mas percebe que a gente mal começou e ele fala sobre saúde física, emocional, relacionamento, sair de uma depressão. Então, a palavra prosperar significa florescer. Então, o que você precisa florescer na tua vida? O teu olhar. Ser bem-sucedido, vicejar, experimentar resultados positivos. Você é próspero à medida que experimenta paz, saúde, plenitude em seu mundo. Então, bora lá. Tudo que você vê, que falei agora, é diferente você se dedicar e estar pesado. Mas a gente precisa analisar que como a gente enxerga a realidade. O que a gente pode aprender com ela. Se a gente vê maldade em alguém, o que em mim precisa ser trabalhado para que eu não veja? Porque lembra, a vida é como um espelho, o mundo é como um espelho. O que a gente enxerga no outro, o que a gente deseja para o outro, a gente tem muito mais disso para nós mesmos, só que as pessoas não param para perceber isso. Então, cuidado com os seus julgamentos, porque ele fala sobre você e não é sobre o outro. E tudo que a gente deseja para o outro, a gente acaba atraindo para a gente. Então, eu ainda fiz uma publicação, acho que ontem à noite, de vendo a lei do retorno sendo aplicada. E isso funciona para tudo, tanto para as coisas... Bom dia, maravilhosa. Tanto para as coisas boas que a gente deseja, quanto para os pensamentos mesquinhos. Porque o universo ele vai precisar equilibrar essa conta. Então, ai, Rafa, fizeram mal para mim. Relaxa o corpinho. Você está criando um crédito para você. E que tá tudo bem. O outro que tá te desejando mal, que tá fazendo mal pro outro, ele está fazendo isso por ele. Ele vai precisar, em algum momento da vida, equilibrar essa conta. A mecânica quântica, a espiritualidade, ela vai explicar a vida, todas essas ações, como uma continha de matemática. Então, tudo que a gente deseja pro outro, por que a vida é um espelho? Tudo que a gente deseja pro outro vai vir pra gente, porque a gente vai provavelmente passar por circunstâncias parecidas para que você aprenda com aquilo que você desejou para o outro e que às vezes não foi tão legal. Então a vida ensina. Poderia ser mais fácil para a maior parte das pessoas? Poderia, desde que as pessoas tivessem consciência disso. Então, assim como tu pensas, tu és. O que você pensa do outro, o que você deseja para o outro, vai vir para você, mais cedo ou mais tarde. Então, isso te acalenta, isso te deixa feliz, leve ou isso te preocupa? Porque qual a qualidade dos seus pensamentos? O que você deseja para o outro, com quanto beleza você vê as coisas que te acontecem, o quanto você deseja bem para o outro e vê beleza nisso, ou quanto você julga o outro e vê maldade em tudo. Então, cuidado. E não é pelo outro, é por você. Então, entenda que todos nós somos seres que estão em evolução. Se todo mundo já fosse santo, lindo, maravilhoso, a gente já não estava mais nem aqui. A gente já era anjo de luz. Bom dia, minha linda. Então, entenda isso. A gente muitas vezes busca a perfeição no outro, quer que o outro faça, que o outro fale como a gente gostaria, de acordo com as nossas demandas. Só que muitas vezes sem entender, sem se colocar no ponto de vista do outro. Então, o julgamento que a gente faz do outro é um julgamento de nós mesmos. E as pessoas precisam aprender a conversar mais antes de julgar e falar tantas coisas, porque as palavras ditas, elas não voltam. Por mais que haja perdão, que haja circunstâncias ali, eu te convido a pegar um copo. Não precisa quebrar o copo, tá? Mas você já quebrou um copo, provavelmente, na sua vida. Pega um copinho, um cristal, e solta ele no chão. Esse copo ele vai se quebrar. Então, aí você pega esse copinho, todos esses cacos, e olha pra ele e fala, perdão, copo. Eu estava irritado, eu não quis falar isso. Esse copo vai voltar, por mais que você colhe todos os... Não volta.
Então, ok, vamos trabalhar a benevolência, o perdão. O perdão é necessário e por nós, ou nem pelo outro. Porque é soltar aquilo. O que a gente não perdoa, a gente vai carregando na vida. E isso interfere na forma com que você se enxerga. E quando você se enxerga como uma criatura amorosa, benevolente, você passa. Só que o perdoar e o esquecer são coisas diferentes. Então eu te convido a ter sabedoria nas suas ações, nas suas palavras. Para que você não profira palavras que vão magoar o outro. Até porque isso diz sobre você, não é sobre o outro. Mas eu te convido a ter sabedoria sobre isso. Sobre tudo, na verdade, né? Para que a gente possa ter relações mais saudáveis e ser feliz com nós mesmos. Porque quando você magoa alguém, esse peso fica em você, não é no outro. Então você carrega aquilo te angustia, aquilo vai trazer um monte de coisas ruins para sua vida. Então que tal ter uma vida mais leve, ter pensamentos? Ó, a gente está em outro autor. A gente estava lendo Napoleão, da semana passada. E é uma outra autora e ele fala a mesma coisa. A gente estava lendo Atitude Mental Positiva. Agora são as leis dinâmicas da prosperidade. E ela fala o quê? O poder das palavras, dos pensamentos. Porque, gente, o pensamento também é palavra, tá? Porque tudo ele gera uma emanação, uma vibração. Nós somos onda, nós somos um campo eletromagnético. Tanto que, quando a gente vai fazer diversos estudos científicos sobre as áreas ativadas no cérebro, a pessoa não precisa falar. É só ela pensar, só ela visualizar algo. Então, olha o poder da visualização. Que as áreas do cérebro são ativadas. Então, como que a máquina consegue ler isso? A máquina de ressonância. Então, os nossos pensamentos, os nossos desejos para o outro, não é sobre o outro. O universo não entende que tem o outro, é sobre você. Então, quando você fala do outro, o que você deseja para o outro, o universo entende aquilo que está na sua cabeça, entende que aquilo é bom, é aquilo que você deseja, por pior que possa parecer. Ah, eu tô irritado, eu quero que o outro morra, eu quero que o outro se dane, eu quero que o outro isso ou aquilo. Vem para você. Porque aquilo está na sua emanação e o universo entende que é aquilo que você deseja. Então, você vai ter mais daquilo. Por isso que eu sempre faço uma analogia de que o universo é como se fosse um espelho. Tudo que você deseja para o outro vai vir para você mais cedo ou mais tarde. Pela qualidade dos seus pensamentos, pela sua vitalidade. Por quê? Provérbios, eu não lembro em qual agora, porque no ano passado a gente fez provérbios, né? Que as palavras, a nossa emanação, nos traz vida ou morte. Em outra parte, ele fala que as nossas palavras, o poder da língua, ele pode trazer vida ou morte, adoecer os seus ossos. Literalmente. Porque os nossos pensamentos, eles criam a nossa realidade física, inclusive ele vai falar sobre isso aqui. Que então, quando você está angustiado e você fala demais do outro, isso e aquilo, como que é a sua sensação de bem-estar? Como que é a sensação de vitalidade, vontade de viver? O quanto você tem ânimo, enquanto você vê beleza nas pessoas e nas coisas. Bom dia, querido. O quanto você vê beleza em tudo isso. O quanto você é feliz, é alegre, é contente com o que você tem. Ou você está em depressão. Então, se você está em depressão, eu não sei como está a sua vida. Eu te convido a refletir sobre os seus pensamentos, sobre a qualidade dos seus pensamentos. O que você deseja para o outro. A todo instante, a gente precisa estar vigiando os nossos pensamentos e entendendo que nós não somos os nossos pensamentos, mas que você é um observador dele. E isso te dá poder de escolha. E não adianta fingir, eu tô desejando mal pro coleguinha, eu tô com inveja do coleguinha, eu tô desejando xingando a mãe do outro que ele me fechou no trânsito. Tô dando exemplos aparentemente banais, mas que não são. Então, o que você deseja pro outro? Lembra que a vida é um espelho? E como você se enxerga? O quanto você é amoroso com você, amorosa com você? E não é na hora que tá tudo bem, é a hora que você tá sozinho no seu travesseiro ali. A hora que alguém não foi tão legal com você. Qual a qualidade dos seus pensamentos? Como você realmente se enxerga? Você se coloca na posição de que, nossa, tá tudo bem, por mais que você sofra ali, é o outro que tá fazendo isso, eu estou tranquilo com os meus pensamentos? Ou não, você se coloca lá embaixo? Ai, o que eu fiz de errado? Ai, eu sou ruim. Ai, eu não sou. Ai, o quanto você acredita que você merece coisas boas, verdadeiramente. Porque o seu pensamento, as suas atitudes são congruentes? Como é o seu pensamento quando alguém foi grosseiro com o outro? O que você deseja para essa outra pessoa? O quanto de amor e de empatia você tem para oferecer? E isso não fala sobre o outro, isso fala sobre você. Então, às vezes, os momentos, se você está angustiado, ansioso, com depressão, ou até com suicídio, com pensamentos de que a vida não faz mais sentido, para de olhar para fora.
Olha para você. Como você está se colocando? Quais os julgamentos você faz sobre os outros? Sobre as circunstâncias, sobre o que já te aconteceu, o quanto você se diminui. Ai, fizeram isso comigo, e você quem é o coitado, o sofredor. Então, passe a observar isso. Pare de achar que as coisas estão do lado de fora. Entenda que cada um tem seu livre-arbítrio, que o comportamento dos outros diz sobre eles e não sobre você. Então, por que aquilo está te doendo? Não estou dizendo que não vai doer a vida, gente. A gente tem altos e baixos. A gente sempre vai ter circunstâncias para a gente aprender e superar. E graças a Deus, porque a gente evolui devido às circunstâncias. As circunstâncias te fazem forte, as circunstâncias te fazem enxergar oportunidades. As circunstâncias doloridas, desafiadoras, te tiram da tua zona de conforto, vão fazer você pensar de outra forma, agir de outra forma, se conectar a outras pessoas, a outros lugares. Então, para de agir na resistência. Porque a resistência causa sofrimento. Não é a dor em si. A dor é inevitável. As circunstâncias que você vai precisar aprender. As mudanças que você vai precisar fazer. Inclusive físicas, emocionais, de ambiente, o que for. Mas o sofrimento é opcional. O sofrimento é o quê? Tinha que ser assim, essa pessoa tinha que estar aqui, eu tinha que estar nesse lugar com essa pessoa fazendo isso, essa pessoa tinha que estar comigo. Não, as pessoas têm livre-arbítrio. E cada um vai precisar aprender, vai aprender com o trajeto da vida, com as mudanças que a gente precisa fazer. Eu lembro que uma vez escutei uma reportagem da Ana Maria Braga. E eu não lembro que emissora que ela trabalhava antes de ir pra Globo. E ela foi demitida. E naquele momento ela conta que perdeu o chão dela. Que ela não sabia o que fazer, que achou que a vida tinha acabado. E que por isso, e eu não sei como, ela foi para uma emissora muito maior, com um programa com muito mais visibilidade. Então, para de enxergar as coisas como algo ruim. Passa a enxergar as coisas com beleza, como oportunidade de crescimento, de evolução, de aprendizado. Aquela história. Uns choram enquanto outros vendem lenço. Então, qual é o teu olhar? Como é o pensamento que está em você? Ele é um pensamento de benevolência, de prosperidade? Ou ele é um pensamento apegado, negativo, que vê só maldade e problema nas coisas? A gente não tem como determinar o que a vida vai nos apresentar. Quais circunstâncias vão estar, as pessoas que vão estar ao seu redor, como elas vão te tratar. Bom dia, meu bem. Como elas vão te tratar? Isso não está no nosso poder. O que está no nosso poder, no seu poder, é como você vai interpretar aquilo e qual vai ser o seu comportamento. E quando a gente está alinhado, o nosso pensamento positivo, aí, consequentemente, o nosso sentimento, ele é bom, ele é benevolente, porque o nosso pensamento está positivo. Então, consequentemente, o nosso sentimento também vai ser. E nós geramos um campo eletromagnético nisso. E, consequentemente, a gente alinha pensamento, sentimento e ação direcionada para o resultado. Só que quando você acredita que não vai dar certo, que não é bom, que os outros estão fazendo com maldade, e você quer que o outro esteja ali, você está apegado às suas vontades. E aí o apego traz sofrimento. E aí você quer a qualquer custo que aquilo aconteça da forma que você deseja. E aí você está na resistência. A resistência causa dor. E aí quando tá pesado, tá pesado, tá pesado. Então eu te convido, o que você precisa soltar na sua vida? Deixar que as coisas fluam como tem que ser. Como é para ser, os aprendizados que você tem que ter. E que, gente, a gente precisa acreditar. Eu te convido a se conectar com Deus, a orar. E ter sempre a certeza de que o que acontece sempre é o melhor para você. Então, qual aprendizado você tem que ter? Você vai mudar de lugar? Quais pessoas você vai se conectar? Quais oportunidades podem surgir? Só que, para a gente fazer isso, nós precisamos nos conectar com Deus. A gente precisa estar ali, porque Deus é como se fosse um amigo seu ali. Porque Ele é um amigo que quer o nosso bem sempre. Né? Todos os nossos desafios, se a gente passa a enxergar como algo bom para nós, para que a gente evolua, Ele quer, só que para você conseguir escutar, para você ter essa confiança, você tem que estar próximo. E eu te convido a frequentar a igreja, sei lá para onde você quer ir, eu acho legal, que convém, só que não é no meio de todo mundo, não é na igreja, não é no culto, não é ali. Ali é um momento, só que essa conexão é no individual. E ele fala, né, que fecha a porta do teu quarto e vem orar. Porque é você e ele, com verdade, dizendo, só que cuidado do jeito que se ora. Por quê? Porque se a gente fica na lamentação, e a Bíblia fala, Jesus fala,
Pra gente não ficar, ai, coitadinha, ai, fizeram comigo, ai, tá difícil, ai, tá pesado. Porque isso, tanto a gente pela interpretação bíblica ou como a interpretação da mecânica quântica, vai falar a mesma coisa. Que é o quê? Aquilo que tu pensas, tu és. A quem mais tem, mais lhe será dado. A quem não tem, até o que não tem, lhe será tirado. Isso é o quê? Você vai ter mais do mesmo. Então, por mais que você peça orientação, que você peça auxílio, sem aquele sentimento de injustiça, de pesar, de que não tenho, que isso, que aquilo, porque você vai ter mais disso. Quando eu falo, eu quero, eu preciso, você tá vibrando o quê? Na escassez, em não ter, na dificuldade. Consequentemente, se eu vou ter mais do mesmo do que eu tô emanando, você vai ter o quê? A solução pro seu problema, ou você vai ter mais lamúria, mais lamentação, mais dificuldade? E vai vindo mais dificuldade para que você aprenda com ela. E as dificuldades, é aquela frase, né? Que mar manso nunca fez bom marinheiro. Então você pede sucesso, você pede prosperidade, você pede um relacionamento incrível, pede amor. E a vida vai te mandar o quê? Situações para você aprender a amar as pessoas, mesmo nas circunstâncias mais desafiadoras. Você pede força, vai te mandar circunstâncias para você ser forte, para você treinar aquilo. Eu quero uma empresa assim, eu quero um relacionamento assim, eu quero ocupar um cargo assim. Você tem que estar preparado. Tudo que te acontece é a preparação para você chegar onde você deseja. Então, quanto de sabedoria você tem que ter para lidar com as pessoas? Sempre você vai precisar evoluir. Ou não, hoje tudo que te acontece, mesmo que você não fale, você sai xingando todo mundo, desejando mal pro outro. Que sabedoria você vai ter para conseguir lidar com um monte de pessoas? Você não sabe ainda nem conviver ali com o coleguinha do lado? Tudo é problema, tudo é lamúria, tudo é dificuldade, tudo é humilhação. Então a gente precisa aprender. Então a gente precisa parar e enxergar as coisas com benevolência. A colocar no lugar do outro. Lugar mais difícil de estar. Porque é fácil julgar. Só que para estar no lugar do outro. Se coloca no lugar do outro, que tudo que o outro tem que resolver. E quando a gente consegue fazer isso, as relações elas são mais simples, são mais fáceis. Porque, gente, não é o grande problema que estraga as relações, que estraga as amizades, que dá picuinha no trabalho. Os grandes problemas, eles unem. Se alguém chegar para você no seu trabalho e dizer, nossa, eu tô com câncer, tô com isso, tô com aquilo, que é um grande problema a ser resolvido, isso vai gerar empatia. Agora, o probleminha pequenininho, aquela coisinha que você acha que o outro falou para te ofender, que o outro não sei o que lá, isso causa discórdia. Então, a gente precisa parar de desapegar de mesquinhez, de coisinha pequenininha. Sabe? E focar no que importa. Eu não vou fazer porque não é minha função. Eu não vou fazer porque eu não sou paga pra isso. E deixa eu falar, você nunca vai receber mais do que você recebe se você não oferecer mais do que você tem que oferecer. Nunca. E dizer, é o meu patrão que não me valoriza. Você vai criar a crença de que você faz, de que você merece. E o universo conspira. As coisas acontecem. Você vai ser muito mais feliz. Você vai acreditar que você merece. E assim como tu pensas, tu és. Por quê? Porque você tem plena convicção de que você faz. E que você faz com amorosidade. E tudo que a gente faz, que a gente emana, a gente recebe. Só que se a gente tem um olhar mesquinho. De que, não estão fazendo por mim. Que não sei o que lá. Você acha que você vai atrair mais o que pra sua vida? Assim como tu pensas, tu és. Você vai atrair mais circunstâncias que de pessoas que não vão te valorizar. E mesmo que apareça pessoas que te valorizam, você não consegue enxergar. Porque os teus olhos, o teu coração, ele não tá para isso. Então, cuidado. Limpe o teu coração de raiva, rancor, ódio, amargura, dos julgamentos, que você vai passar a enxergar beleza nas coisas. Pessoas para querer te colocar para baixo sempre vão ter. Por quê? Isso diz sobre elas. Gente, a maior parte da população, estudos dizem que no máximo, os estudos mais positivos falam que 5% da população buscam o que vocês estão buscando, que é a expansão de consciência, buscar entender, buscar autoconhecimento, buscar interpretar as coisas que nos acontecem com os outros olhos, buscar a evolução, buscar a espiritualidade, conexão com Deus. A menor parte das pessoas realmente fazem. A maior parte das pessoas estão num mundinho assim e que enxergam só aquilo ali que eles não buscam, acham que já são boas, que
e não buscam resolver os problemas internos. Por quê? Porque a nossa realidade, o que está à nossa volta, é uma criação dos nossos, da forma com que a gente se enxerga, a forma que a gente enxerga as relações, os nossos julgamentos. E tudo que a gente passa é pra gente aprender. A gente nasceu na família que a gente precisa para ter os aprendizados que a gente precisa ali. Porque perceba que enquanto você não cura as relações dentro da sua casa, seus julgamentos, mesmo, Rafa, minha mãe já morreu, meu pai já morreu, não interessa. É o teu sentimento em relação àquilo. Os sentimentos que as circunstâncias que a vida vai nos apresentando, por mais que sejam olá, minha linda, por mais que sejam situações diferentes, o teu sentimento em relação àquilo que está acontecendo é o mesmo com o que você sentia lá atrás. Então é um processo. Bom dia, minha linda. É um processo. Então vamos lá. O vendedor que transformava tudo que tocava. Anos atrás, um vendedor já usava o poder do pensamento próspero, embora talvez ele não tivesse consciência disso. Quando as pessoas lhe perguntavam como vão os negócios, ele sempre dava a resposta padrão: os negócios vão maravilhosamente bem, porque há pó de ouro no ar. Para ele parecia mesmo assim, que era assim mesmo. Todo contato que ele fazia resultava em venda. E depois de algum tempo, quando o nome dele era mencionado, as pessoas sempre diziam: sim, tudo que ele toca vira ouro. Então, o poder do pensamento, assim como tu pensas, tu és. As leis da prosperidade. As pessoas que passam por necessidades financeiras precisam exatamente disto. A ordem. Ordem em seus pensamentos, em suas emoções, no corpo, assuntos financeiros, em todos os aspectos da vida. O brilhante cientista Isaac Newton, antigo pesquisador das leis naturais, certa vez disse que existe um conjunto de leis para o mundo físico. Mas também há um grupo de leis mentais e espirituais tão poderosas que podem ser usadas para multiplicar, neutralizar ou até mesmo reverter as leis naturais. Quem está falando isso é um pastor? É um padre? Não, é um cientista. Então perceba que as crenças religiosas, e cuidado com a interpretação, tá? Mas a Bíblia fala, assim como tu pensas, tu és. Você foi feito para ter vida e vida em abundância. Então, a língua tem poder de vida e de morte. Pode trazer vida ou trazer morte. Pode trazer prosperidade ou pobreza. Isso está na Bíblia. Mas estou falando de ciência. Então, explica a mecânica quântica. Quando essas leis mentais e espirituais estão cuidado com o seu pensamento, com o que você emana, e falando em leis espirituais, gente, eu assisti há umas 2 semanas atrás um filme que chama Nosso Lar, e eu te convido a assistir. Lá vai trazer com muita clareza quando você tem um sentimento de inveja, de raiva, de desejar o mal para o outro, o que isso faz com você. Então, se as pessoas tivessem um pouco mais de consciência sobre isso, a nossa vida, a vida dessa pessoa fluiria com mais facilidade. E não é que não vai ter problemas e desafios, isso sempre vai ter. Mas é soltar com mais facilidade, entender, emanar amor para as pessoas, mesmo quando aquela pessoa não te fez o bem, não te desejou o bem. Porque o você desejar para o outro não diz sobre o comportamento do outro e o que o outro merece ou deixa de merecer. Ele diz sobre você. E é sobre o que você pensa, o que você emana, que vai voltar. Nós temos um espelhinho. Então, o amar e o gostar são coisas diferentes. Lembra disso? A nossa obrigação bíblica como cristãos, como filhos de Deus, ou como se a gente pensar só no lado da ciência, a pessoa fala, não acredito em Deus, então vai pra ciência. Que a resposta é a mesma. É o quê? A gente emanar amor. Porque é um espelho, que nós somos um campo eletromagnético, o que a gente pensa, o que a gente sente, volta para nós multiplicado. Então, quando essas leis mentais e espirituais mais elevadas são usadas pela mente do homem, produzem resultados que parecem miraculosos no plano físico. Bom dia, querido. Bem-vindo. Então, como essas leis funcionam para as pessoas? Então, vamos lá. Aí ele está falando aqui que um dono de um negócio, né, uma joalheria, tinha para receber do outro. Então, quando a gente tem o pensamento próspero, benevolente, acreditando no resultado, mentalizando o resultado que você deseja, sempre sendo justo, correto e amoroso, tá?
Porque o que a gente... eu desejo isso. Isso que eu desejo é bom pra todos. Ai, Rafa, eu gosto de fulano, mas fulano é casado. Foda. Por quê? Porque você está prejudicando alguém. Então, todo o seu desejo sempre seja justo e benevolente. Rafa, eu quero um relacionamento. Não, se você ainda não tem, não põe em mente uma pessoa em específico. Você está querendo mexer no livre-arbítrio do outro. Isso vai te causar karma. Vai balançar vai colocar sua balancinha ali no negativo, vai pesar. Sempre põe em mente o que você deseja. Porque às vezes, quantas vezes, gente? Todo mundo aqui, na verdade, a maior parte dos meus seguidores está na faixa dos 35 a 45. Então, você já teve relacionamentos. Quantas vezes você olha pra trás em relacionamentos que talvez você já teve, ou olha pra pessoas que você desejaria ter tido um relacionamento, e hoje você olha e fala, gente, mas não tem nada a ver comigo. Só que você queria aquilo. Você queria estar com aquela pessoa. Então, solta, porque o apego a querer aquela pessoa, aquilo é carência, não é aquela pessoa em si. Porque às vezes o relacionamento com aquela pessoa vai ser ruim. Tenha em mente o que você deseja ter. Qual é o tipo de relacionamento que você deseja? Qual é o tratamento que você deseja ter? Qual é a paz do relacionamento que você deseja? O amor, a evolução, o trabalho de vocês, como vocês vão prosperar, como vocês vão lidar com o lar, com os filhos. Tenha isso em mente. E não em mente... Bom dia, Carlinhos, bem querido. E não aquilo que você deseja. Eu quero essa pessoa, eu quero esse trabalho, eu quero esse lugar. Não, porque isso gera resistência. Então, que tal tudo vem a mim com o Timo, né? Na ativação. Tudo vem a mim com facilidade, alegria e glória. Então, às vezes, não é aquela pessoa, não é aquele lugar, não é aquela casa, não é aquela cidade, aquele estado, aquele país, aquela pessoa. Sempre mentaliza o sentimento que você deseja ter. Tipo, quando você pensa em dinheiro. Vamos lá. Qual o sentimento te vem quando você pensa em dinheiro? Qual o pensamento te vem? É isso que você vai atrair mais. É o quê? Eu preciso do dinheiro para pagar as contas. Ou eu preciso do dinheiro... Eu preciso não, porque você precisa, você não tem, tem escassez. Aí quem mais tem, mais lhe será dado. Quem não tem, não tem, lhe será tirado. Então é o quê? Eu desejo liberdade. Então, a liberdade e a segurança são sentimentos opostos no dinheiro. A segurança é o medo da falta, da escassez. Você precisa, você não tem, é mais isso que você vai ter. A liberdade é o quê? Eu fui feito para ter vida e vida em abundância. Então as coisas vêm com facilidade, o dinheiro vem com facilidade. Você sabe usufruir do dinheiro. Por isso você fala assim, Rafa, fulano tem, ou eu tenho muito dinheiro, mas aí não vivo. Por quê? Porque mesmo você tendo o recurso, o seu sentimento é de escassez, é de falta. Então você nem se permite usufruir daquilo. Então, o dinheiro muitas vezes não é o quanto se tem. Às vezes a pessoa uma tem menos dinheiro que a outra e vive muito melhor. Usufrui mais. Tem mais saúde, mais diversão na vida do que o outro que às vezes tem mais. Eu molhei meu livro. Babei água aqui. Então, quando esse vendedor que tinha dinheiro para receber, ele decidiu começar a pensar em termos prósperos sobre si e sobre os outros, sobre as pessoas que lhe deviam. Para sua surpresa, a dívida foi quitada. Não adianta assim. Eu desejo muita felicidade, muito amor para minha vida, eu desejo muito dinheiro, com facilidade, com alegria e com glória. Sou linda, tô pensando tudo bonito pra minha vida. Aí chega o coleguinha, você tem inveja do coleguinha. O coleguinha fez dinheiro, tá isso. Você tá desejando a falência do coleguinha. Você tá desejando que o coleguinha se dane. Você tá desejando que o marido, que a esposa largue dele, porque ele é isso, que ele é aquilo. Mas, nossa, na minha vida, nossa, eu sou alegria, eu sou felicidade, eu sou amor, eu sou abundância, eu vou atrair isso pra minha vida. Acorda, criatura, porque você não vai atrair isso. Você vai atrair o que você tá desejando para o outro. Tá vendo que você desejou que fulano fosse largado porque o outro é isso, que o outro perca tudo porque o outro é chato. O outro pode até ser chato, no teu ponto de vista. Mas o seu desejo para o outro, aquele sentimento, aquele pensamento, você não precisa falar. Ninguém pode ser que ninguém saiba. Que fulano é chato, aquela pessoa, aquele isso, aquele aquilo. Pode ser que ninguém saiba. Não interessa, não faz diferença. Rafa, mas eu não tô falando, não interessa. Lembra que o pensamento, ele é uma emanação, tanto quanto. Como que são os exames que eu falei no começo da live? Ressonância. Não falou nada, viu uma imagem.
leu algo, sentiu algo, você não precisa falar nada, aquilo ativa as áreas do teu cérebro. E o teu sentimento, os estudos científicos mostram que o que não é o nosso racional, não é o que nós pensamos que cria a nossa realidade. O que cria a nossa realidade é o que a gente sente. Então, o que você deseja para o outro? Você acha que esse sentimento de inveja, por mais que vai interferir um pouquinho no campo do outro, mas se ele tiver uma vibração mais alta, nem pega. Faz uma coceirinha ali, bora lá. Mas é ficar no seu campo. Qual o sentimento ruim aquilo te gerou? Aquele sentimento mesquinho, pequeno. Não é o que eu penso. Eu desejo prosperidade, amor, felicidade, que o outro me valorize, muito amor. Mas pro outro eu quero que o outro isso, eu quero que o outro aquilo, o outro é chato, eu vou celebrar a desgraça do outro. Ai, não vou celebrar, mas aí fiquei felizinho ali, sabe? Que o outro se danou. É isso que você vai atrair pra tua vida. Então, cuidado, porque a vida é um espelho. Então, quando esse vendedor, ele teve pensamentos prósperos, e o próspero, gente, não é só dinheiro. Quando prosperidade, ele fala o quê? De saúde, de saúde física, emocional, de vitalidade. Tudo isso é prosperar. Que prosperar é o quê? É florescer, crescer. Então, quando eu tive pensamento sobre mim e sobre o outro, eu colhi frutos positivos, prósperos na minha vida. E não tá falando de eu ter pensamentos positivos no outro, o outro que te trata bem, o outro que te ama, que tá presente na sua vida, o outro que te trata maravilhosamente bem e que quer o seu bem. Não, tá falando sobre o outro. Mesmo aquela pessoa que não foi tão legal com você, porque isso diz sobre ela e não sobre você. As pessoas mais difíceis de serem amadas são as pessoas que mais precisam de amor. São as pessoas que falta alegria, amor, benevolência nela. Isso não quer dizer que você deve estar ao lado daquela pessoa. Por quê? Porque é primeiro Deus, depois eu e depois o outro. Então eu devo emanar e eu vou emanar amor para aquela pessoa, que aquela pessoa seja feliz, que a pessoa aprenda, que a pessoa seja próspera. Mas eu não preciso estar ao lado dela tolerando o mau humor, me prejudicando. Porque essa pessoa às vezes vai te desejar mal, vai falar de você, vai te colocar às vezes pra baixo, vai te diminuir, você vai falar alguma coisa, essa pessoa vai te podar, não vai te falar assim, nossa, vamos conseguir, nossa, que plano legal, que negócio legal, nossa, vamos, tamo junto. Essa pessoa provavelmente não vai ser assim. Se a pessoa vai desejar, mas que não fale, vai querer que não entre cliente pra você, que não quer fazer, que isso, que aquilo. Então, emanar amor, amar o outro é diferente de gostar. Gostar é o quê? Estamos congruentes. Eu respeito essa pessoa me respeita. Essa pessoa me acolhe, eu acolho ela. Essa pessoa me faz feliz, demonstra carinho por mim, eu faço por ela. Essa é a pessoa que eu gosto de ter ao meu lado e que eu escolho ter ao meu lado. Só que você não gostar, que não querer que essa pessoa esteja ao seu lado, não justifica você desejar o mal para essa pessoa. Entende? Tá longe, essa pessoa te fez o mal. Não interessa, não é você que vai devolver o mal para ela. Porque isso diz sobre você. Você está buscando a sua evolução espiritual, buscando a sua prosperidade, a paz, a saúde na sua vida, o amor na sua vida. Então você tem o que para dar, que você já tem consciência disso, você está buscando o seu desenvolvimento todos os dias. Você oferece o que você deseja receber. Eu desejo amor, eu desejo felicidade, eu desejo prosperidade. Se a pessoa te magoou, ok, você pode ter ficado triste naquele momento. Acabou. Emana amor. Porque as coisas se resolvem mais fácil. E o que eu desejo pro outro vem pra mim. O meu comportamento com o outro fortalece a crença do que eu sou e o que eu mereço. Então, ai, Rafa, eu fui mesquinha com o outro, desejei mal pro outro, eu xinguei o outro porque o outro me xingou. Porque o outro falou isso de mim, o outro me diminuiu, o outro me desprezou. Tá. Aí se você oferece pro outro na mesma medida, com grosseria, ou querendo ofender o outro porque você se sentiu ofendido, a hora que a poeira baixa, na hora aquilo pode te dar uma satisfação, um prazer, vai te dar dopamina ali. Vai assim, nossa, eu estou vingada. Mas depois isso fortalece a sua crença de que você não é tão bom o suficiente, não bom o suficiente, porque você ofendeu o outro. Então, para de querer pagar na mesma moeda. As pessoas pagam de acordo com o que tem para oferecer. E eu escolho pagar as coisas, tudo, oferecer aos outros amor, alegria, felicidade, prosperidade, benevolência. Ter um olhar de empatia. Tendo a sabedoria de entender que nem todo mundo deve estar ao meu lado.
mas eu desejo o bem a todos. É isso que eu te convido a fazer, para que você tenha uma vida próspera em todas as áreas da tua vida. Porque o meu comportamento fortalece a minha crença do que eu mereço ou não. Quando você tem comportamentos maldosos, pensamentos maldosos sobre o outro, mesmo que você fisicamente não faça nada, mas o teu pensamento com o outro, ele vai fortalecendo a crença de que você não é tão bom o suficiente e, consequentemente, você não merece coisas boas. E isso é inconsciente. E lembrando que a nossa realidade não é criada pelo nosso racional. O nosso racional, ele é o jeito que a gente consegue transformar isso, porque a gente governa o nosso pensamento e a nossa emoção e o nosso sentimento, a gente vai alinhando. Esse é o processo. Mas a gente precisa fortalecer dia após dia e ter consciência do que fazer. Porque quando a gente não dispõe de energia, a gente tende ao caos, à entropia psíquica. Então, cuidado, vigia, tá? Porque 95% das coisas com que a gente vive não é criado no nosso racional. Só 5% é o racional, 95% é o inconsciente, que ele é criado pelos nossos esforços diários, porque fortalece a nossa crença do que a gente é, o que a gente merece e os lugares que a gente se coloca. Se eu tô falando do outro, o que o outro deveria ter feito, o que o outro isso, o que o outro não me valorizou, eu me coloco em que posição? Se aquilo fica reverberando em mim muito tempo. Na posição de vitoriosa, de que eu consigo, de que eu sou uma criatura amada, abençoada, feliz, amada ou não? Eu tô me colocando na situação de coitada, de vítima, de abusada. E a forma com que eu me coloco, eu atraio circunstâncias similares. Até que aquilo vai te incomodando, que são ciclos repetitivos da vida, aquilo te causa dor e você quer mudança. Pela dor, pelo sofrimento, porque a vida ela quer te ensinar que apesar de tudo, que você vibre no amor, na alegria e na felicidade. Para si e para o coleguinha. Então a vida vai te apresentando circunstâncias para que você aprenda o que você não aprendeu ainda. Então a prosperidade muda até a sua aparência, traz boa saúde. Foram conseguidos mais do que resultados financeiros com pensamento próspero. Conforme eu fazia palestras semanais, isso é a autora falando, né? Que ela fazia palestras semanais sobre pensamento próspero. Então ela começou a perceber que as pessoas que iam às palestras estavam começando a exibir uma nova aparência. Uma aparência de calma interior, de equilíbrio, de felicidade, segurança e estabilidade. Algo que antes não possuíam. As pessoas desequilibradas, barraqueiras, que qualquer coisa não é a circunstância, é o que ela tem para oferecer. Então qualquer coisinha às vezes já desequilibrou. Então a pessoa, quando ela tem um pensamento próspero, um pensamento amoroso, e ela confia nela, ela é uma pessoa mais serena. Mas, gente, isso é um processo. Existem circunstâncias que você vai conseguir com facilidade. Tem coisas que mais te doem, que geralmente foram os sentimentos, as lembranças criadas na sua infância, dentro da sua família, que pra você é uma dor mais arraigada, que talvez ali seja mais desafiador, mas é ali que você precisa aprender. Só que geralmente a gente vai conseguindo transformação no que é mais leve e tá tudo bem. Só que o que acontece? Às vezes a gente cobra demais o outro, se cobra demais buscando a perfeição. E nós não somos perfeitos, e o outro não é perfeito. Então, o que eu tolero no outro, o que em mim eu tolero, o que precisa ser transformado em mim para eu me tornar uma criatura melhor. Então, não adianta às vezes, ficar se culpando, porque eu fiz isso, eu fiz isso. Não, eu errei, ok, tá tudo bem, como que eu posso ser diferente? A próxima vez, por mais que você erre também, que às vezes você não seja tão legal com o outro ou com você vai aprender mais rápido, você vai ter consciência mais rápido. E outra vez é de novo, e às vezes você vai errar de novo, e tá tudo bem. Aprenda a ter empatia com isso também. Mas com você e com o outro. Porque às vezes a gente cobra demais do outro, querendo que o outro seja perfeito, você não é perfeito. E não existe pessoa perfeita. Aprenda a ter um olhar benevolente com as pessoas, menos julgador. Muitas pessoas também experimentavam nova saúde física e mental. Havia, por exemplo, um executivo a quem dissera toda a vida que ele tinha uma doença cardíaca que exigia cuidados constantes. Depois que ele começou a aplicar o pensamento próspero em todas as áreas da vida, começou a relaxar cada vez mais em termos mentais e físicos. Depois de algum tempo, o médico desse executivo constatou que a doença cardíaca havia desaparecido. Vamos lá, Provérbios novamente. As palavras têm poder.
o teu pensamento. Ai, Rafa, mas eu falei sem pensar. Não, é isso que você realmente pensa sobre você, sobre o outro. Que às vezes você perdeu só o filtro. Você falou, se permitiu falar o que no fundo você pensava. Ai, Rafa, fulano eu bebi, fulano bebeu por isso. Não, o que saiu da boca é o que tava ali. Só que você perdeu o filtro e você fala como se não houvesse amanhã. Então, cuidado, tá? E cuidado com as palavras que você prefere sobre os outros e sobre você. Então, gente, eu não sei se isso, de que estudo que vem. É PNL, Ho'oponopono, não sei, porque eu vejo tanta coisa, constelação, Ho'oponopono, PNL, mecânica quântica, Bíblia, que aí o negócio às vezes vai se misturando, esqueço até de quem é o negócio. Mas que as palavras têm poder de vida e de morte. E tem um estudo científico do Masaru Emoto, que é o poder da palavra, que ele pega partículas de água, e nós somos água, gente, nosso corpo é muita água. Aí amor, o outro raiva, ódio, sons de música clássica, heavy metal, diversas palavras, diversas emanações de sentimento. E a mesma partícula, ela se organiza de forma totalmente diferente. Um fica bonito, outro fica todo desorganizado, um fica lindo, parecendo uma flor. Então, as nossas palavras, ela tem poder sobre criar a nossa realidade. Então, Provérbios, ele fala, né? De adoecer os ossos, ou de trazer vida, vitalidade. Então, cuidado com a história de que, eu sou doente. Eu tenho essa doença, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Eu sou desorganizada, eu sou isso, eu não sou valorizada, eu não sei o que lá. Você está criando a sua realidade. Quando nos exercícios de coach, hoje já não faço mais esses atendimentos. Mas quando eu fazia, né, um dos exercícios que eu passava, e que inclusive que passaram pra mim, porque eu também fiz o meu processo, era o eu sou. Então, mesmo que você não acredite aquilo sobre você, porque, gente, eu era uma pessoa que eu tinha muita dificuldade em achar qualidades em mim. Então, eu quero ser organizada, mas eu sou bagunceira. Não, mas você vai falar. Qual comportamento você quer ter? Eu quero ser organizada. Então, eu sou organizada. E sorrindo. Eu sou amada. Eu sou não sei o que lá. Passe a declarar sobre a sua vida e sobre os seus o que você deseja e não o que você não deseja. Você que é pai, você que é mãe, cuidado com as palavras que você profere sobre os seus filhos. Você é isso, você é chata, você é mal educada, você é não sei das quantas. Cuidado, porque o universo conspira, o que você pensa, o que você fala gera uma emanação. E que o outro tem que ter uma resposta congruente com aquilo. Então, quando você fala que seu filho é pirracento, que seu filho isso, que seu filho aquilo, naquele momento, ele vai ter um comportamento, ele vai ter uma energia que vai condizer com a sua que você está emanando. Então, isso, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, serve para tanto coisas boas quanto coisas ruins. Então, dia após dia, você vai fortalecendo a crença nele ou nela, que ela é chata, que ela é isso, que ela é birrenta, que ela não sei o que lá. Então, em vez de pôr foco no que você não gosta, põe foco no que você gosta. Então, profira palavras dos seus filhos que abençoam eles. Como você é querido, como você é alegre, como você é abençoado, como você é saudável. Por quê? Porque a sua emanação, a sua energia direcionada a ele, vai vir uma resposta condizente. Porque assim como tu pensas, tu és. Como você declara sobre o teu filho, assim ele vai ser. Então, Rafa, mas eu amo meu filho, não sei o que lá, mas tá assim. Qual é a sua real emanação, o seu real pensamento sobre ele ou sobre ela? Você foi responsável por treinar o seu filho, não é criar filho. Criar filho é você largar ele no celular, largar ali, fazer qualquer coisa, só dar comida e ele que cresça. Não. Qual a sua responsabilidade com aquele ser que tá ali? De contribuir para que ele se torne uma criatura melhor, que vibre no amor, na alegria e na felicidade. Só que o detalhe não é o que você fala, é o que você faz, é o seu comportamento. Então, o que você está fazendo para ensinar, para demonstrar que seu filho é especial, que é amado? Porque não é o que você fala, é o seu comportamento. Filho, você tem que ser assim. Filho, você tem que se cuidar. Filho, você tem que se amar. Filho, você tem que se valorizar. Você faz isso por você? As pessoas aprendem por exemplo, não é pelo que você fala. É o que você faz com você mesmo, a forma com que você lida com as situações, a forma que você lida com ele. Na última live, eu estava comentando sobre um vídeo que eu vi sobre pirraça de filhos, né? Que a criança, ela tá com o cérebro em desenvolvimento.
Só que muito adulto ainda tá com o cérebro que não desenvolveu ainda, porque tá pegado com as coisas lá de trás. Então, quando o filho faz pirraça, quando faz um griteiro, briga, xinga, quer bater na mãe, no pai, é porque a criança se sentiu frustrada, a vontade dela não tá sendo feita, e essa criança não sabe lidar com as emoções, então ela vai... faz aquela pirraça toda, e xinga e bate. Só que assim, é o processo dela aprender a lidar com as frustrações dela. E você, pai, você, mãe, nesse momento, às vezes, você quer ensinar o teu filho. Só que, às vezes, aquilo você se sente ofendido. Nossa, meu filho me bateu na cara. Tem 2 anos, bateu na cara, eu fui no mundo. Porque ele tem que aprender. Você quer que seu filho aprenda a lidar com as frustrações e tenha um equilíbrio emocional ali. Mas você está tendo? Você está sabendo lidar, orientar, manter a calma em uma situação que te causa desconforto? Às vezes não. Só que você quer que essa criança que não tem controle nenhum, que está aprendendo com o cérebro de desenvolvimento, aprenda a lidar com a frustração sem causar escândalo. Mas você não está conseguindo. Então treine a si para você treinar o seu filho. E não é o que você fala, é o que você faz. Então você está tendo um comportamento de serenidade, de paz, a criança está ali fazendo birra. Tá, mas e você? Você tá conseguindo passar esse recado? Você tá conseguindo fazer, ser, ter o comportamento que você gostaria que essa criança aprendesse? Talvez não. Então aprenda que você precisa ser. Ter comportamentos congruentes, aí sim você vai ter, porque as pessoas aprendem pelo exemplo. Muitas pessoas também experimentam nova saúde física e mental. Havia, por exemplo, um executivo quem diz... isso que eu já li. Conforme ela começou a praticar o pensamento próspero, então tá falando de pessoas com problemas nervosos, com depressão, com estresse, com ira, Então, conforme ela começou a praticar o pensamento próspero, passou a pensar nas pessoas com mais amor, incluindo seu próprio marido. Sua nova atitude de carinho com o marido deu a ele uma sensação de aprovação que não recebia da esposa fazia há mais de ano. Então, a esposa quer um relacionamento, um lar mais próximo, mais feliz, com mais amor. Ela passou a oferecer. Então, é dar para receber. Não é eu não estou recebendo, eu não vou dar. Entende que é diferente? Isso, por sua vez, aumentou a autoconfiança dele e se refletiu no sucesso no trabalho. Entenda que é uma cadeia, é um ciclo. Seu sucesso no trabalho, por sua vez, trouxe satisfação no casamento deles, porque ele está satisfeito e em uma área a gente consegue ser mais satisfeito em todas as outras áreas. Seu sucesso no trabalho trouxe felicidade e satisfação no casamento deles, o que há muito tempo deixara de existir, ou seja, não tinha mais satisfação no casamento. E essa mudança dela refletiu no comportamento dele, ele mais satisfeito, mais autoconfiante, teve mais satisfação no trabalho, produziu mais, teve mais dinheiro e em todas as áreas da vida começam a ser alteradas. A saúde dessa mulher melhorou tanto que logo ela parecia muitos anos mais nova. Um coração formoso formoseia o rosto. Se você perceba assim, os dias que você está mais feliz, pega em situações, em dias pequenos mesmo. O dia que você está mais feliz e se olha no espelho. E até as pessoas vão te elogiar. Nossa, como você tá bonita, tá isso, tá aquilo. E você se enxerga, tira uma foto de você no dia que você tá feliz. Aí você pega um dia que você tá no veneno, que você tá bravo, não sei o que lá. Tira uma foto sua. E depois, compara essas 2 fotos. E você vai ver como você vai estar mais bonito no dia que você tava feliz. Mesmo que você estiver com a mesma roupa. Mas os seus olhos, a sua vitalidade, a sua energia é outra. Pensa nisso a longo prazo, o que faz com a sua saúde física e com o teu corpo. As pessoas ficam mais jovens. E o contrário não é verdadeiro. Aquela pessoa amarga, ela fica mais velha, ela envelhece mais, ela fica mais feia, ela fica doente, ela fica chata, afasta pessoas dela. Então, pensa as coisas a longo prazo. Então, vigia, aprenda a governar. Rafa, aconteceu um negócio de ruim. Rafa, beleza, sinta aquilo, sofra o luto por aquilo, se permita chorar o que for, mas que passe. Com facilidade, com alegria e com glória. Porque, gente, o Axis, ele fala assim, não é tudo de bom vem a mim com facilidade, alegria e glória. Porque o nosso olhar é muito pequeno, é muito mesquinho. E as coisas ruins também vão te acontecer, os desafios. Só que você vai aprender, olá, minha linda, você vai aprender com aquilo. Então, não é tudo de bom vem a mim, é tudo vem a mim
com facilidade, alegria e glória. Porque se permita enxergar e passar pelos desafios com facilidade também, entendendo que tudo que te acontece está a serviço da sua evolução, do seu aprendizado. E a saúde dessa mulher melhorou. Logo, ela parecia muitos anos mais nova. E à medida que a felicidade começou a surgir nas várias áreas de sua vida, suas dores e sofrimentos sumiram. A dor é inevitável. A dor do crescimento, a dor da evolução, a dor da academia, a dor de ter que sair da cama e acordar mais cedo para estudar, para ir para orar, para fazer uma atividade física, para ler. Mas o sofrimento é opcional. Aí o povo assim, Rafa, mas eu tenho preguiça de ir pra academia, Rafa, eu tenho preguiça de fazer uma caminhada, Rafa, eu tenho preguiça de ler. Ai, mas é difícil. Na verdade, gente, tudo vai te trazer um desafio. O desafio de você acordar, ler, expandir sua consciência, sua mentalidade, se tornar leve, ou a dor de ficar angustiado, sentindo burro. Ai, Rafa, não me sinto burro. Ah, tá. Você não estuda, todo mundo continua aprendendo, evoluindo. Você vai num lugar, você não tem assunto pra conversar. Aí você não evolui, você não aprende, você não... Como que você acha que você vai fazer mais dinheiro? Então, qual a dor você escolhe sentir? A dor da evolução, do crescimento, ou a dor de ficar no mesmo lugar e sentindo cada vez mais pequeno, menos capaz? Qual você vai escolher? Só que a dor não precisa vir junto de mãozinha dada com o sofrimento. Escolha ser como água e passando as circunstâncias, desapegando de coisas, de circunstâncias, tendo sempre em mente o que você deseja sentir e não o lugar e as pessoas que vão estar ao seu redor. Toda a sua aparência muda. Uma executiva solitária e infeliz que já tinha tentado o suicídio ficou tão interessada nas leis da prosperidade que encontrou outras coisas pelas quais se interessar além de si própria. Quando a gente só pensa no nosso umbiguinho, traz sofrimento. Porque tudo que o outro faz é pra mim. Não é porque o outro não tá bem aquele dia. Porque tá querendo me magoar. Isso te causa dor. Entenda não, veja você, muda o disco, muda o lado da moeda. Tem dia que você vai estar virado saci, que você tá angustiado, que você tá com um problema, que você tá com coisa pra resolver, que não tá sabendo lidar, que você não tá tão simpático. Aí você, às vezes, não deu uma atençãozinha pro outro, passou, não deu bom dia. É por quê? Porque você não tá valorizando o outro, porque você tá desejando mal pro outro, porque aquele dia você tá com a cabeça em Nárnia e nem se tocou daquilo ali. Porque você tá com a cabeça em Nárnia, que você tá com coisa pra resolver. E que você não quis conversar, não é porque você não gosta da pessoa, é porque você não tá bem e não tá querendo conversar. Só que aí vira de novo outro lado. Quando alguém faz isso com você, que você tá querendo conversar e dá bom dia, a pessoa nem olhou. Ai, mas a pessoa não tá me valorizando, a pessoa não me ama, ai, a pessoa tá desejando mal pra mim. Não é, gente. Então para de achar que o universo é o seu umbigo. Cada um tem a sua vida. O que o outro oferece diz sobre ele, não é sobre você. Dissocia isso. Dissocia o seu valor do que do que os outros estão te oferecendo. Só que você só consegue fazer isso quando você tem crenças, pensamentos, sentimentos, atitudes diárias que fortalecem essa crença de que você é boa e que tá tudo certo. Conforme conquistaram essa percepção de pensamento próspero, amoroso, essa percepção vitoriosa, conseguiram resolver hostilidades e conflitos internos. E lembra que o nosso interno é que cria a nossa realidade, que gera a nossa percepção da ação dos outros e, consequentemente, nos gera uma ação. Uma palavra, um tom de voz. É ofensivo, é agressivo, é amoroso, é receptivo. E as pessoas reagem às circunstâncias. Então, a sua interpretação de realidade te gera um pensamento, que te gera um sentimento, que te gera uma ação. E essa sua ação vai gerar uma ação no outro. Então, percebe que isso cria a sua realidade, cria seu relacionamento bom ou não. Seja amoroso, seja com o cliente. Consequentemente, com o cliente é a sua venda, é o que você consegue faturar ou não. Muitos casamentos foram salvos depois que um ou outro cônjuge começou a invocar as leis da prosperidade. Os cientistas sabem que há pó de ouro no ar, porque eles declaram que o universo não é composto de outra coisa senão uma substância radiante e etérea, a qual o homem tem acesso ilimitado. Então, gente, nós somos energia, as coisas são criadas por energia, a gente está no lado material, mas nós somos energia. Quando você vai estudar física, mesmo que seja física tradicional, tá?
você vai ver que as coisas são feitas de átomos. De átomos são elétrons, prótons e nêutrons. São formados do quê? A gente vai chegar à energia, tá? Os psicólogos e metafísicos sabem sobre o pó de ouro também. Eles declaram que o homem forma o seu mundo a partir da substância rica e ilimitada que há em seu interior e à sua volta, por meio de seus pensamentos, emoções, palavras e ações. Então, por que é importante você limpar o seu coraçãozinho para que ele esteja livre de ódio, rancor, amargura, julgamentos? Porque é a partir disso que você interpreta a realidade, que te gera um pensamento, que vai te gerar um sentimento. O teu sentimento, ele é o que mais gera campo eletromagnético, e o teu sentimento, ele vai produzir substâncias bioquímicas no teu organismo, que vão te trazer essas substâncias, raiva, alegria, amor, felicidade, e que isso direciona a tua ação. E, consequentemente, com a tua ação, você vai ter um resultado. Entendeu a lógica? Então, os seus pensamentos, emoções e palavras criam a sua realidade. Um dia maravilhoso. Então, quando você começar a ler esse livro, a gente está na introdução ainda, tá, gente? Então, as leis dinâmicas da prosperidade. Quando você começar a ler esse livro, não importa quais sejam as suas condições de vida, físicas, amorosas, sentimentais, financeiras, faça com a seguinte atitude mental. Há pó de ouro no ar. E para mim, por meio do pensamento próspero, decido e deliberado, eu agora assimilo esse pó de ouro. E isso está falando o quê? O poder da palavra. A Bíblia fala do poder da palavra, a mecânica quântica fala do poder da palavra. Provérbios, a língua tem poder de vida e de morte. Qual a qualidade das suas palavras, dos seus pensamentos? Isso vai te guiar nas tuas ações. Consequentemente, você vai ter um resultado de acordo com aquilo que você está fazendo e pensando. Então, eu agora assimilo esse pó de ouro, falando que é o poder da palavra. E é nesse exato momento, estou começando a experimentar os resultados dourados. Então, declare coisas boas, positivas na sua vida, sobre a vida dos outros, porque você vai colher. Então, bora orar pra gente fazer um dia incrível. Então, entenda, gente, que às vezes, por mais que aconteçam circunstâncias desafiadoras no seu dia, que te causam um certo desconforto, aprenda a enxergar isso como algo bom, como algo para sua evolução, para seu aprendizado, para que você se desenvolva como pessoa, que tenha uma emoção, para que você consiga ocupar, estar no lugar, estar com aquela pessoa que você gostaria. Por quê? Porque a gente atrai mais do mesmo. Então, o quão sábio é o seu comportamento? O quanto você consegue calar? Quando você consegue ter palavras que vão direcionar para um resultado positivo, palavras amorosas, o quanto você é amoroso? O quanto você é positivo, o quanto você deseja o bem para o outro. Isso vai atrair. Então, entenda que tudo que te acontece é o seu treinamento, é a sua lapidação para você se tornar o que você deseja. Porque o que você deseja ter, porque a lógica, o processo é o quê? A pirâmide do indivíduo. É o ser, o fazer e depois o ter. Então, você precisa se tornar a pessoa daquele relacionamento incrível. Você precisa se tornar o profissional com as habilidades, as competências psicológicas, técnicas e emocionais para ocupar aquilo que você deseja. Você precisa aprender a ser grato ao que você tem para você valorizar o seu dinheiro e ter mais dinheiro na sua vida. Então, entenda que é o ser para ter. Tá? Bora orar. Fecha os olhinhos. Desconecta do lado de fora. Por quê? Porque o que cria a nossa realidade é o que está aqui dentro. Então, você presta atenção nos seus pensamentos, nos seus sentimentos. Se um pensamento ruim vier, não xinga, não estressa, não se diminui porque você está pensando naquilo. Simplesmente deixa com que ele passe. Do mesmo jeito que ele veio, ele vai. E agradeça esse pensamento de dor, de sofrimento, o que for. Agradeça, está tudo bem. E o que eu escolho? Traz para a consciência o que você deseja. Então, vem um pensamento ruim de julgamento, de não valorização, de incapacidade, julgamento do outro, acolhe. Mas pensa, declara o que você deseja. Eu sou incrível, eu sou amado, eu sou próspero, eu consigo, eu faço, eu realizo. E isso vai te fortalecer, vai te criar sentimentos prósperos e, consequentemente, a sua ação é direcionada para a prosperidade. E, consequentemente, o que você vai colher com constância, hábito, é o que você está plantando.
Então, Rafa, eu tô plantando, mas não tô colhendo. Então, cuidado, você tá achando que você tá plantando uma coisa, mas não tá. Então, olha pra si. Fecha os olhinhos, respira fundo. 3 vezes com a barriguinha. Pra quê? Esse é um movimento pra te auxiliar a soltar as coisas. O que você precisa soltar na sua vida? Pessoas, lugares, relacionamentos. Pra que você abra espaço para que o que você realmente deseja, aquilo que você, como você deseja sentir, venha até você. Tá? Bora trabalhar o desapego. Respira fundo 3 vezes. Te rendo graças a Deus porque o Senhor é bom, sempre nos ouve. Gratidão por esse dia que se inicia, por a gente estar aqui aprendendo, transformando a nossa consciência. Pai, mostra-nos o que precisa ser, o que a gente precisa desapegar na nossa vida, quais circunstâncias, quais pessoas, quais lugares. Ajude-nos a nos enxergar com os teus olhos, enxergar as pessoas com os teus olhos. Que mesmo situações, comportamentos, as coisas que nos foram oferecidas, que não tenha vindo com tanto amor, ajude-nos a enxergar tudo isso com benevolência, com empatia, com amorosidade. Trabalhe em nós tudo isso. Ajude que isso fique mais leve, que isso fique fácil. Se veja aquela situação desafiadora, que está trazendo resistência, que está trazendo dor. Escolha soltar, porque tudo que é para ser seu vai vir, não importa como, não importa quando, não importa o caminho. Desapega do como. Foca no sentimento, no resultado, como você deseja sentir. Abre um sorriso, olha para essa situação resolvida, sem resistência, com confiança. Olha com confiança, porque você acredita. Você acredita no que você está plantando, você acredita na amorosidade, na benevolência de um Pai amoroso e que quer nos dar tudo de melhor nessa vida. Veja essa situação sendo resolvida. E veja como você está se sentindo. Leve, feliz, satisfeito, realizado, confiante, com bem-estar. Foca nesse sentimento. Tudo que for contra isso, desapega, solta. Que você vai permitir com que tudo venha a você com facilidade, alegria e glória. Abre um sorriso bem grande. Respira fundo. Esfrega as mãozinhas, igual criança, que é tarefa dada, missão cumprida, eu sei, eu consigo, eu posso, eu realizo. Seja leve. Dê aos outros, ao mundo, às pessoas, amor, alegria, felicidade. Busque a serenidade. Só responda algo quando você conseguir falar com amorosidade. Quando não, aprenda a calar. Vai ser um exercício para você. E desapega do que não cabe mais na tua vida. Para que venha até você o que você deseja, você precisa deixar, soltar o que está te causando sofrimento e dor. Então, não tenha medo da mudança. Ela vem a teu favor, para te servir, para um bem maior. Então, simplesmente confia, foca no sentimento e não no como, que as coisas vão acontecer, tá bom? Bora fazer em ação o que você está pedindo em oração. E confia, faz tua parte, que a cocriação é isso. Faz a tua parte, que Deus faz a dele, tá bom? Beijo. Lindo dia.